Oi, Ana. Oi, Matheus. Deu certo? Ah, Conseguimos, Nara. agora sim o pessoal vai chegando de Agora sim. novo. Samanta, E Paola. Meninas, obrigada aí pela paciência com a nossa tecnologia. exatamente. É um prazer estar dividindo hoje esse momento com você, né, Mara? Tão querida. Oi, eu que Já agradeço. gostaria desde então deixar aqui minha admiração pelo seu trabalho, né? Pela sua carreira, que é uma carreira muito espetacular. É uma inspiração para mim enquanto profissional. O Obrigada. pessoal que está chegando aí hoje, agora, né, nesse momento que não me conhece, eu sou a Ana, psicóloga formada já há 5 anos pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Estamos aí no caminho, né, da Sim, psicologia já tem um tempinho. Esse projeto é um projeto de lives que eu desenvolvi agora, né, fruto da pandemia, em que eu troco algumas experiências, alguns saberes, né, com os colegas da psicologia aí, como forma de contribuir socialmente e levar mais saúde mental para quem está aí do outro lado, os nossos seguidores, né, Mara? isso Sabemos que é um mesmo. momento delicado, sabemos que é um momento em que as nossas emoções estão muito intensas, né? E aí, esse Sim. momento, a gente quer levar um pouquinho de informação, um pouquinho de saúde mental e agradecer vocês por essa participação, pela colaboração, para vocês que estão chegando aí, o Ebert, Tatá, todo mundo tá aí, seja muito bem-vinda, também uma inspiração a sua forma de vida, tá? Sim. E agora, Mara, para a gente começar, dar início, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, que é maravilhoso. Imagina. Bom, eu também sou psi, né? Colega da Ana. Me formei aí Isso. em 2011, desde então trabalho com a clínica, há quase 10 anos já, clinicando. E trabalho aí com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Já fiz de tudo um pouco, né? Acho que a psicologia a gente vai aprendendo a levar essa questão de Sim, levar a saúde mental nos diversos contextos é um desafio, né? Nós somos sim. seres humanos e necessitamos de estar em contato aí com esses cuidados com a saúde mental, seja aí no trabalho, então através dos trabalhos aí com a psicologia organizacional, seja na área social, seja onde for. Então sempre foi esse o propósito. E também estou aí nessa onda de lives, reinventando, né, Ana? Acho Sim, que veio a calhar essa possibilidade, né? Se tem um lado positivo desse momento que a gente está passando, é passar ele com o auxílio da tecnologia, né? Então, isso diminui as distâncias e possibilita o maior acesso à informação, como a que a gente preparou com tanto carinho hoje, que é falar sobre um tema tão comum que é a depressão, exatamente. né? Comum e muito importante, né, Mara? É Sim, importante a gente falar, quando assim, a gente fala nesse assunto de depressão, ansiedade, as pessoas têm muito interesse, porque a gente sabe que cada dia está sendo mais comum, né, casos de depressão, casos de ansiedade. E aí, como lidar, né? Hoje nós resolvemos, pessoal, trazer e abordar esse tema de uma forma mais leve, né? Levar uma compreensão maior para vocês, trazendo mitos e verdades sobre a depressão, que eu acho que é muito importante para que a gente fale na mesma linguagem do nosso público de uma forma com que as pessoas entendam, né, Mara? isso. Desmistificar um pouco algumas ideias, né? Ficar mais claro, Exatamente. né? Tirar um Então pouco de vamos dúvidas e começar. vocês vão interagindo com a gente. É isso que eu ia falar para vocês interagirem. Tem um coraçãozinho aqui do lado, vocês podem cutucar ele aí. É uma forma de chamar os seguidores para participarem da nossa live, porque acredito que é um assunto muito enriquecedor e contribui muito para todo mundo. Como eu disse, nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades, e vocês fiquem à vontade para interagir, para perguntar o que a gente não conseguir responder aqui.
eu peço para que vocês mandem para nós por direct depois, pode mandar para minha conta ou para a conta da Mara. Acredito que a gente vai disponibilizar um tempinho aí para a gente responder vocês da Sim, melhor forma possível. claro. Bom, um dos primeiros, assim, uma das primeiras coisas que a gente precisa falar é esse conceito. E aí, Mara, a gente traz já logo essa questão para a gente saber se é mito ou verdade, né? A depressão é uma tristezinha que passa ou uma falta de atividade ou ocupação? É O um que vocês mito, né? acham, pessoal? Eu já falei. E dos grandes, né, Ana? Tristezinha. É, Você quer comentar? Não, pode comentar, a gente vamos trocando juntas. Nós todos temos aí as nossas emoções e a tristeza é uma das emoções básicas. Então, quando nós nos frustramos, quando algo não sai de acordo com o que a gente gostaria, a gente se entristece, isso é normal, né? Mas a depressão, ela vai muito além do que só ficar triste, né? A tristeza, ela é um dos sintomas e nem sempre é o principal que as pessoas acham que tá triste, tá Tá deprimido, tá deprimido. triste. Acha que é Uhum. sempre causa e consequência. E aí, não necessariamente, né, Ana? É um dos sintomas. Nós temos vários outros sintomas, e o principal, inclusive, é a diminuição da energia, do prazer, né? Desse ânimo para fazer as coisas. Do humor, e aqui a gente chama de humor, não é só a emoção tristeza, mas é justamente isso. O humor é Tudo que esse engloba, né, prazer, Mara? é esse olhar com prazer, né? O paciente depressivo é muito comum chegar no consultório, né, Ana, com a sensação assim, de que está vazio, de que está oco, porque ele não Exatamente. sente, ele não sente, a sensação é de que ele não está sentindo nada, É o sentido ou da vida que se muita perde, né, tristeza. Mara? Sim, Exatamente. Alguns autores da existencial, você é da terapia comportamental, eu sou da existencial, e acaba que casa muito, igual o modelo de Beck, né, que é visto aí na sim, TCC, né, e casa muito com a existencial nessa busca de sentido, né? A depressão, ela cai muito nesse vazio existencial. E a gente sim. precisa quebrar esse estereótipo de tristezinha, né, de falta de ocupação, porque é um adoecimento e nós precisamos olhar e lidar como um adoecimento. E as pessoas não escolhem ter a depressão. Claro que existem alguns aspectos que acabam por ocasionar, intensificar, mas nós sabemos que as pessoas não escolhem, nós precisamos ter esse respeito, essa empatia com quem está ali no processo de adoecimento, né? Sim, até porque quando as pessoas elas têm, eu falo que o preconceito, independente da área que for da vida, vem da desinformação, não é? Então, quando as Com pessoas elas certeza. buscam um pouco mais de informação, acho que até esse nosso propósito de trazer informação é justamente para isso. Quando tem um pouco mais de informação sobre o que é, então aí já cai o preconceito. Se você entende minimamente que a depressão há uma alteração química no seu cérebro, né? Que aqui já não Dos funciona. Seus neurotransmissores, né? neurotransmissores, eles não respondem mais. Eu costumo fazer uma analogia assim para os pacientes entenderem que os neurotransmissores são como se tivessem umas torneirinhas no nosso cérebro. E uma hora a gente abre a da alegria, uma hora do estresse, né? E aí o que acontece? É como se abrisse tudo de uma vez e ficasse tudo desregulado. Por isso a gente precisa buscar o tratamento. E o tratamento que a gente vai falar depois aí, que envolve, Uhum, né, vários fatores sim. para organizar essas torneirinhas, para abrir e fechar quando precisar. Porque quando vem a depressão, é como se perdesse o controle e elas funcionassem de formas aí Aleatória, né? aleatórias. Isso, para ficar Uhum, bem no senso comum, né, para ficar mais fácil de entender. exatamente. A Tamires fez uma pergunta aqui: qual é o tempo de um luto? Como saber se ainda estamos vivendo um luto ou se já virou depressão? São duas coisas distintas, né, Mara? É importante a gente dizer que Sim, nem sempre sim. a pessoa que está enlutada, ela está depressiva, né? Sim, há uma diferença bem grande no quesito do objeto, né? Então, o luto,
a minha tristeza, a minha dor, ela está direcionada para quem se foi, as minhas lembranças Pra estão perda, né? direcionadas para quem se foi, para todo aquele contexto. E a depressão, ela não há necessariamente esse direcionamento para uma Uma pessoa. Tanto causa, é né? que Não há essa uma causa específica. Tanto é que essa falta de sentido, ela vai, da depressão que você comentou, ela respinga nas diversas áreas da vida, né? Ah, não tá ruim só aqui, tá ruim em tudo. E o luto não. O luto necessariamente é aquela fala saudosa, aquelas lembranças, né? Tudo aquilo que envolve. A minha rotina já não é mais a mesma, e aí eu trago, quanto mais eu convivia com aquela pessoa, mais eu trago isso. Então, Sim. isso é esperado. Tecnicamente, há uma divisão temporal aí, a linha em questão de organização aí, né? Que seria Organização emocional, né? isso, que seria esperado que você, ao longo dos 2 primeiros anos, que você vá aprendendo a enfrentar, a lidar com essa falta, né, com essa ausência, com essa rotina alterada, com essa mudança de hábitos, é, até aquela questão dos objetos, né, o que fazer, né, do desapego, enfim. Os 2 primeiros anos, a tendência é que no início os sintomas eles vão vindo maior e depois vão espaçando, vai ficando uma coisa mais espaçada. A saudade, ela sempre vai existir. A Sim. falta que aquela pessoa ocupa, ela sempre vai existir em termos físicos. Mas psicologicamente, a gente acaba conseguindo transformar tudo isso no simbólico, naquilo que aquela pessoa representa para a gente O e vai continuar significado, né, representando. Mara? E isso não morre, né? O significado que Uhum. as pessoas têm para nós não morre. E aí a gente consegue conviver então com isso, com esse significado. E aí a gente conseguiu passar esse luto dentro da normalidade, né? E não existe um tempo, né, para o luto. Não existe um tempo assim para falar, porque vai muito de acordo com o que aquela pessoa significou, com o que aquela perda significou para a pessoa, né? É importante se atentar para os prejuízos. Saúde mental, a Sim. gente sempre, quando vai fazer uma avaliação em saúde mental, a gente avalia os prejuízos, né? Então, o quanto eu estou deixando de viver e de fazer coisas em razão desse luto. Eu estou Do deixando luto. de me Uhum. relacionar com as pessoas, eu estou deixando de fazer atividades, eu estou deixando de trabalhar. Quanto mais prejuízos eu tenho na minha vida, mas eu preciso de uma ajuda e pode ser que esse luto esteja se transformando sim em E depressão. uma depressão, exatamente. Acho que está muito bem respondido, né, Mara? Vamos para o segundo mito ou verdade. Pessoas mais sensíveis ou mimadas tendem a sofrer com o mal da depressão, no caso, né? O que vocês acham, gente? Quem aí já ouviu isso assim? É porque ela é mimada, especialmente é interessante que coloca muito até na figura feminina, né? Ela é Uhum, na mulher, mimada, né? isso. Ela é É, muito chorona, ela é muito. Qualquer coisinha ela tá abalada, né? A gente escuta muito isso, isso. isso. E atribuindo a questões até de gênero mesmo. Quantas piadinhas no ambiente de trabalho, você tá de TPM, e às vezes isso vai ganhando uma proporção que vai para o julgamento de que Causando quando. realmente, né? Não, e quando vai para esse. Se essa pessoa ela chega a ter, né, um diagnóstico de um quadro depressivo, poxa, mas né, já tinha esse estereótipo, foi criando um estereótipo ali, né? Então é perigoso isso. E, bom, aí entra a gente falar sobre o quanto os estigmas atrapalham, né? O quanto interferem, Os porque, estereótipos, né? exato, há uma predisposição, sim, né, de que as mulheres elas possam, já entrando, né, um ganchinho aí de Uhum. de que elas possam desenvolver um pouco mais a depressão, mas não necessariamente só mulheres têm depressão, pelo contrário, nos últimos,
eu arrisco dizer que nos meus últimos 2 anos de atendimento, a presença masculina Masculina tem sido muito maior. chegou Eu também muito notei. mais no meu consultório para Eu transtornos. também notei que a procura masculina tem sido maior. E é importante a gente dizer, Mara, o porquê que isso ocorre, né? Por que que aparenta, por que que aparece tanto a figura feminina como centro aí dos transtornos mentais como um todo? É até Hum, mesmo por essa busca que nós mulheres temos, né? A gente sentiu alguma coisa, a gente tem esse senso de urgência e preocupação de correr atrás da informação, de procurar ajuda, né? Enquanto a figura masculina, por conta de uma cultura ainda arraigada, né? Por conta de toda uma estrutura hierárquica que existe, ele não busca tanto, né? E aí a sim, tendência é o acúmulo, né? O acúmulo emocional. E aí a gente tem uma estatística de que para cada um homem que tem depressão, 2 mulheres apresentam aí e vira estatística também. Mas está relacionada com essa busca que as mulheres fazem, né? Nessa busca de procurar ajuda, de saber na que não, saúde em geral, né, Ana? Em em todos. Tanto é geral, que em tem se geral. trabalhado muito essas campanhas aí de, de o homem cuidar de si, né? Do câncer de próstata, etc. Porque durante muito tempo, os homens também tiveram papéis sociais muito determinados e sofreram com isso. Não pode chorar, né? Então, como que um homem vai falar que tem Uhum. depressão se não pode chorar, né? Lá atrás, o avô, o bisavô falava isso. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, felizmente, a gente já consegue Estamos falar quebrando isso. e isso, falar que nós somos feitos de vulnerabilidades mesmo. Falar, inclusive, isso inclusive entra dentro do conceito de depressão, que a depressão ela é influenciada por uma série de coisas para que a gente possa vir a desenvolver a depressão. E não necessariamente a questão gênero em si. Mas aí entra vários outros Uma critérios. série de coisas. E a gente responde essa pergunta como um mito, né? Não, o fato da pessoa ser mais sensível, ser considerada mimada, né? Não quer Uhum, dizer que ela vai ter a depressão diretamente. Ela está mais propícia, né? Ela tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade emocional, mas o que não está totalmente relacionado ao transtorno. E é sim, importante a gente falar que não existe uma causa específica para a não, depressão, né, Mara? Ela é não. multifatorial. Então, não é o fato da pessoa ser sensível, não é o fato da pessoa, às vezes, ser uma pessoa extremamente empática ou mesmo considerada mimada que vá levar ela a um quadro depressivo. Então, é muito importante a gente salientar isso, né? Sim, as pessoas por muito tempo atribuíram é, transtornos mentais, especialmente como a depressão, né, que estão relacionados diretamente com as nossas emoções. E as pessoas têm Uhum. muita dificuldade, por muito tempo, de entender que essa oscilação das emoções é uma resposta natural de todos nós É para uma as coisas da reação vida. emocional. É uma Uhum. reação natural de um ser vivo. Aconteceu uma coisa ruim, fico triste. Aconteceu uma coisa que eu não posso fazer naquela hora e eu queria fazer, eu fico com raiva. E aconteceu uma coisa que me trouxe satisfação, eu fico feliz. Então, as emoções, elas são respostas naturais nossas. Só que por muito Uhum. tempo atribuiu-se a personalidade, né? Então, assim, foi se criando que personalidade, a pessoa é feliz o tempo inteiro, é risonha, é alegre, é isso, é aquilo, então ela nunca vai ter depressão. Né, e foi criando alguns rótulos que a gente. E quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca esperava que aquela pessoa fosse ter depressão. Fosse ter Por quê? depressão. Exatamente. Porque justamente não tem esse conhecimento desses fatores multifatores, né, dessa série de fatores que você trouxe. Ó, tem a predisposição genética. Que Então, contribui muito, né, Mara? isso contribui, por exemplo, pode ser que eu tivesse uma predisposição genética para ter diabetes, para ser hipertensa e para ser depressiva, para ser ansiosa, né? Então, há essa predisposição genética. É um fator. É, mas
Sempre, gente, a genética influencia, mas o ambiente, as questões ambientais, elas pesam muito mais sobre a genética. Então, é aí que está a nossa falta de controle, é aí que a gente não pode julgar quem adoece, porque a gente não tem controle sobre essas questões ambientais, sobre as coisas que nos acontecem. A gente não tem controle sobre as adversidades da vida. E E a forma nem como a gente vai lidar também com isso, né, Mara? A gente não tem sim. controle do que está vindo e nem de como a gente vai elaborar isso aqui dentro, né? Não, então assim, às vezes a gente imagina que eu lidaria bem com uma questão de desemprego, mas naquele contexto que eu fiquei desempregada, eu já estava, né, mais vulnerável, eu já estava Meu aí com. baldinho já estava cheio, né? Eu costumo falar no consultório que Exato. é de gotinha em gotinha. A depressão, ela não chega simplesmente como depressão. Ela vem com um não que eu não disse, que eu deveria ter dito, né? Ela vem de um Sim. relacionamento abusivo, que talvez eu estou vivendo e acumulando coisas disso. Ela vem, às vezes, de escolhas que eu não consigo realizar. Então, eu acho Uhum. que é bem isso, né? Sim, é esse acúmulo, justamente porque está ligado a vários fatores. Então, todos Uhum. esses fatores, nós somos seres sociais, então as nossas relações interferem, né? O modo que eu me enxergo ao longo da vida, que eu fui me percebendo, seja através do olhar do outro que a gente se percebe. Então, muitas pessoas, né, vão criando ideias de que elas não são boas o bastante, de que elas não têm valor, vão criando crenças muito negativas sobre si, e isso vai pesando, vai pesando. De repente acontece uma situação que vai de encontro àquilo que eu já achava que eu era, um pensamento E ruim que eu aí, achava era meu respeito, é. aí aquilo explode, né? Então Uhum. aquilo ali me deprime, me coloca para baixo. Então tem Eu essa questão da. absorvo isso, né? Sim, eu acredito como verdade, né? Então tem essa Uhum, crenças predisposição limitadas. genética, tem essa questão do ambiente, da situação, tem o impacto emocional de situações traumáticas. É, Sim, você falou de relacionamento abusivo, violência doméstica, violência sexual em crianças, enfim, uma série de traumas que também que vão podem impactar. desencadear. A É, quantidade de situações também interfere bastante, né? O quanto assim a vida foi trazendo adversidades, né? Que foi pesando e foi pesando. Tudo isso, tá? exatamente. Sua mãe fez uma pergunta aqui. As pessoas depressivas demoram muito para admitir a depressão? O que fazer para assumir a depressão e buscar tratamento? Ótima pergunta, né? A grande maioria demora. Justamente, eu acredito, não sei a sua opinião, Ana, mas pela Uhum. falta de conhecimento profundo sobre o que é a depressão. Pelos estigmas, né? Pela preocupação do que os Sociais. outros vão achar, porque se eu conheço realmente o que é a depressão, eu sei que não tem nada a ver com o que os outros vão achar. Eu sei que tem a ver com meus Comigo. neurotransmissores que não estão funcionando aí direitinho, uma Uhum. alteração que de repente tem a ver com uma alimentação, tem a ver com uma outra doença que pode estar, né, desencadeando, Uhum. com um estilo de vida, com essas questões do ambiente. Então, de repente, eu nem, não tem como controlar. Ela veio, e aí eu não vou me preocupar com o julgamento disso, porque eu sei que ela veio e eu não tinha controle para impedir que ela viesse, Exatamente. Eu né? não sei como que chega para você, Mara, mas para mim, quando chega no consultório, eu acho que é importante a gente ter essas trocas também, porque acaba sendo rico para quem está ouvindo né? Claro. Quando chega no consultório para mim, chega assim um estágio de moderada para grave, em um grau assim Uhum, que já estamos em encaminhamento para psiquiatra. Então, eu sim. acho que é muito importante a gente salientar que a pessoa que tem depressão, ela ri, ela trabalha, né? Muitos estão aí rindo, trabalhando, sendo pai, sendo mãe, né? Chefiando a família. E às vezes a gente não percebe por conta de alguns sintomas, né? Então é Sim. muito importante a gente salientar isso e que há ainda essa renúncia em admitir o adoecimento. Talvez nem pensando em si, mas na família. Como minha família vai enfrentar isso?
né? Como que eu vou chegar no meu trabalho e vou falar sobre isso, né? Então, isso faz Sim, com que as pessoas anulem até elas mesmas nesse sim. momento. E eu acho que um ponto importante que você trouxe, né, isso assim, a depressão, ela tem as gradações, os níveis, né? Então, esse nível leve, esse nível moderado, esse nível mais grave, recorrente, né? Então, pode ser que tenha chegado aí, tenha vivenciado ela de forma leve, tenha vindo, tenha. Seja bem-vindo. Travou, voltou. Voltou. Então, a gente estava falando justamente desses níveis e realmente ou por não entender, ou por medo desse julgamento, ou por achar que vai dar conta sozinho, né? Vai deixando o baldinho encher, como você mesma disse. E Uhum. aí chega a buscar num momento em que a coisa já está um pouquinho mais grave. As pessoas têm essa ideia de que o depressivo ele está deitado, acamado, improdutivo, sem Triste. fazer nada. E isso já é um estágio mais avançado, né? Isso Uhum. tem esse perfil, não é que ele não exista, mas há um procedimento até, há um caminho até chegar lá, e não significa que todo mundo vai chegar. Se você buscar ajuda antes, se você fizer o seu tratamento antes, você não significa que você vai Não, chegar lá, né? Aliás, exatamente. há uma grande um grande número de estudos que comprovam que há remissão desses sintomas e que você nem vai chegar lá. Né? Exatamente. Aqui, o pessoal está participando muito e são perguntas muito pertinentes. Tá. Vocês acreditam que o termo depressão está banalizado nos dias de hoje? Olha, é isso que a gente falou assim, essa confusão, né, de, de, de associar a depressão à emoção da tristeza acaba banalizando, né, e fazendo com Mas eu que acredito que hoje, Mara, pelo menos assim, o que eu vejo, né, no geral, principalmente com a pandemia, as pessoas estão talvez olhando mais para essa questão da saúde mental e falando mais sim, sobre eu isso. acho que essa banalização, eu acho que está banalizada, mas eu acho que tem esse lado positivo de que pelo menos gera esse olhar. De que se eu acho que eu estou triste e que eu estou depressiva, se eu já nomeio a minha tristeza como depressão, e olho para isso e busco ajuda, melhor eu ir antes, enquanto for uma tristeza, e me cuidar Precocemente. do Uhum. que depois. Né? Eu vejo muito adolescente, né? É, gente, só um parêntese, tá muito, muito preocupante a questão dos adolescentes aí de 15 a 24 anos É uma que faixa etária que está estão precisando de um olhar, assim, muito, muito, muito totalmente. urgente. Então eles já chegam assim, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Porque Não eles porque pesquisam, né, conhece o Mara? conceito, mas tem uma noção mínima e tem um sofrimento insuportável e já faz essa associação. Né? Uhum. Então, assim, é o lado positivo da banalização, é porque aí pelo menos consegue pedir ajuda. Eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, me ajuda, né? E agora a questão é quem tá ouvindo. O cuidador desse adolescente, o seu amigo, o seu familiar, você que está participando dessa live, como que você ouve quando alguém te fala que está com Que depressão, tem depressão, que tem exatamente. depressão? Né? Como que você recebe isso, né? Dani, a gente falou sim dessa questão e depois a gente pode voltar aqui, tá? A gente falou no início. Daqui a pouco a gente responde aí para você. Vamos só andar aqui mais um pouquinho. Outro, né? Mito ou verdade? Nunca mais vou gostar das atividades como eu gostava antes? Então, a pessoa que adquiriu a depressão, né? E aí ela começa a pensar: será que depois da depressão nunca mais eu vou gostar das atividades como antes? Porque a gente sabe, né, Mara, que um dos sintomas mais intensos é o desprazer.
né? A falta de Sim. interesse, a falta de prazer em atividades que antes eram prazerosas, que antes eram rotineiras. Então, essa é uma das preocupações, né? Isso gera um sofrimento enorme, porque a pessoa chega a não se reconhecer mais. Porque se eu não gosto de nada que eu gostava antes, quem sou eu, né? Qual que é o E meu aí, sentido de vida? né? E a gente, pelo menos na terapia cognitivo-comportamental, vai trabalhar muito direto nesse sentido, assim, de atividades para voltar. Na Esse terapia estímulo, né? cognitivo-comportamental, a gente trabalha, eu sempre digo para o paciente, não dá para o paciente, num episódio depressivo, esperar a vontade vir para fazer alguma coisa. A gente tem Porque que essa estimular vontade isso. não vai vir. Nós vamos começar um passo a passo. Primeiro, entendendo que essa vontade não vem, mas que eu estou aqui porque eu quero reagir diferente, porque eu quero me livrar, né? Sair desse episódio que eu estou, me livrar dessa sensação ruim. Então, eu vou fazer não porque eu quero fazer a atividade, mas eu vou fazer porque eu quero me livrar desse sintoma que está me incomodando, que é o desprazer. E respeitando o limite do paciente, respeitando, né, a evolução desse paciente, a gente vai colocando atividades gradativas para que esse paciente vá fazendo. É, então, esse desprazer, aos poucos, ele vai sendo olhado de uma outra forma, ele vai sendo interpretado de uma outra forma, mas é muito importante essa insistência, a consciência de que essa insistência é importante, porque o seu cérebro, ele vai ir para o caminho mais fácil. Então, se você está ali paradinha, sem gastar energia, ele vai querer te manter ali paradinho sem gastar energia. E realmente a energia diminui bastante, né, da depressão. Sim. Então, então ele vai querer te deixar assim, gastando o mínimo possível. Então, por isso que é importante o acompanhamento, por isso que o tratamento como um todo, conjunto, faz muita diferença, porque a medicação, já adiantando aí um pouquinho, é o que vai regular esses neurotransmissores, é o que vai organizar as torneirinhas ali, né? E aí, Uhum. isso te ajuda, inclusive, a amenizar, então, um pouquinho aí de alguns sintomas que estão muito persistentes, né, que estão Intensos. gritando Uhum. ali, para que a gente possa, então, conseguir ir fazendo um passo a Um passo. E a estímulo. terapia, Até mesmo, pode sim, falar. pode falar. Até mesmo porque a pessoa que tem depressão e está nesse processo, né? Além do desprazer, é importante a gente falar também do pensamento negativo, da autocrítica, né? Ela é uma Uhum, pessoa que ela passa a ver a vida de uma forma mais negativa, de uma forma mais inferior, né? Ela se sim. critica muito, se culpa muito. Então, por isso que talvez as pessoas acreditam que o tratamento é mais difícil, mas como você disse, né, tem a terapia cognitivo-comportamental, da qual, assim, eu respeito muito, porque eu acredito que nos ajuda muito, principalmente nesses casos de depressão, que vem a mostrar o quanto é importante esse estímulo, né? Não estou com vontade, mas eu preciso. Né? Não sinto Uhum. desejo, mas eu preciso. Esse estímulo que não pode parar. Sim, sim. Essa questão de enxergar muito negativo, o paciente no estágio da depressão, ele tem como característica algumas distorções cognitivas mesmo, né? Então enxerga Sim. muito negativo, tem dificuldade de achar soluções. Por isso que é importante buscar a terapia. Até por isso, porque sozinho ele não enxerga as soluções, parece que está tudo perdido, né? Parece que as coisas não vão melhorar e tende a focar só nas vezes que não conseguiu o sucesso, né, no próprio fracasso, sendo que ninguém é feito só de fracassos, mas, né, Exatamente. o olhar tá para isso. Então, a terapia, ela ajuda nesse sentido, né, nessa construção desse olhar novo para si. Uhum, mais positivo, né? O Matheus Sim. trouxe aqui, ó. Boa noite. Tive um relacionamento de 6 anos. Infelizmente não deu certo. Hoje, na maioria das vezes, eu lembro muito, eu tenho medo disso levar à depressão. Como fazer? Bom, a gente sabe aí que os relacionamentos como um todo, abusivos ou saudáveis, os términos em si, né, Mara? A perda.
ela nos causa, como a gente disse lá no início, ela nos causa alguns sentimentos de estranheza, né, emocional, toda essa condição de tristeza, porque eu perdi algo, eu perdi alguém, né, perdi um relacionamento. Sim, sim. Então é importante a gente não confundir esses sentimentos, essas emoções com a depressão em si. Mas nada impede de que vivendo isso, né, acumulando-se disso, não vai desencadear uma depressão a longo prazo aí. É importante É, olhar como que se afeta, né? Como que as suas emoções estão nesse momento. isso, eu acho, Matheus, que é importante voltar naquela questão do prejuízo. O quanto isso está prejudicando o funcionamento da sua Sim, vida, né? O quanto isso está atrapalhando no sono, na na alimentação, no seu concentração. convívio social, na sua concentração no trabalho ou em alguma outra atividade que você fizer. O quanto você está vivendo em função dessa tristeza, desse término, né? O quanto a sua vida está parada diante disso. Porque uma coisa é você se entristecer quando escuta uma música, quando vem uma data que Uma lembra, né? lembrança, Um né? perfume, alguém que te fala alguma coisa, alguma notícia dessa ex-namorada, enfim. São gatilhos que vão trazer essa tristeza por um bom tempo aí até você aprender a conviver com isso. E não tem outro jeito a não ser conviver mesmo. Aí entra na questão do enfrentamento mesmo, um dia após o outro. Exatamente. Porém, se a sua vida, se o seu olhar, né, se a sua emoção está toda voltada em torno desse término e está parada, né? Você não consegue Se o fazer seu foco de planos, vida, né, se tornou não tá isso, fazendo planos para sua vida, não tá dando sequência, não tá aí saindo com os amigos e convivendo. Uma coisa é você ir num lugar que você ia com a namorada, sentir saudade, outra coisa é, poxa, agora eu não vou sair mais com ninguém, né? Eu vou começar a evitar tudo, porque tudo me lembra a pessoa. Aí é sinal de que, opa, peraí, então eu não tô lidando tão alguma bem. coisa, uhum, Isso. procurar ajuda. Exatamente. O paciente pode melhorar apenas com a força de vontade? Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Que é um mito, assim, escancarado. Não tem como. Tem umas analogias aí nessa época de memes que a gente até gosta, né? Aquela de que, então fala para o paciente do pé quebrado melhorar, né? Com é falta de força de vontade, né? Seu pé tá quebrado, é falta de força de vontade. Tenta mais um pouquinho. Tenta mais um pouquinho. É nesse sentido, gente, porque da mesma forma que física, a diferença, gente, é que você enxerga. Quando você quebra um osso ali, você pode não ver o osso, Você mas você vê, enxerga um é inchaço, um verdade. hematoma, né? Aí, o que que acontece com os transtornos mentais? A gente não enxerga ali o cérebro com essa alteração que a O gente que está falou. Mas acontecendo, a né? gente, mas a gente enxerga sintomas, gente. A gente enxerga que essa pessoa não está como ela reagia antes, ela não está se comportando como era antes. E aí, o mínimo é empatia, preocupação, né? Olhar o que que eu posso fazer. Respeito, né? Sim, tentar fazer a própria pessoa perceber, porque às vezes a pessoa sozinha não percebe, né? Que o ritmo dela de vida mudou. Ela tá tão envolvida Exatamente. naquela emoção ruim e naqueles pensamentos ruins que ela não percebe que ela tá andando em círculo e que a vida tá travada. Às vezes é precisar de alguém de Uhum. fora com muita gentileza, com muito Acolher essa cuidado, pessoa. isso, para demonstrar. Uhum. Depressão faz parte do envelhecimento? Muitas pessoas acham, né, Mara, que tá envelhecendo, tá depressivo. É um É, estigma, né, Mara? muito, e sabe o que que eu também já ouvi muito, assim, não sei você, Ana, assim, quando vê um idoso triste, mas é porque velho fica triste mesmo, né? Não, gente. Infelizmente, agora com essa questão de mídia, isso tá mais escancarado, né? Essa questão do sofrimento ser atemporal, do sofrimento passar por todas as fases do desenvolvimento humano. Tanto é que esse ano nós tivemos aí a tristeza de um ator, né, que
que gerou muita comoção e muito susto, inclusive, porque muita gente ainda tem essa visão de que, né, de que o idoso está tão feliz, tão contente, aquela pessoa resignada de que olha para trás sempre com gratidão por tudo que viveu, e não necessariamente. Eu bato muito na tecla de que a nossa velhice já é hoje, né? Então, de que a gente já está Uhum. envelhecendo. O idoso com a qualidade de vida que eu quero ter amanhã, sou eu hoje, o que eu faço por mim hoje, como eu me cuido hoje, já. Né? Exatamente. Nascemos e estamos envelhecendo, né? Não tem jeito. E vai muito também desse olhar da própria família, né? Que está ali perto, né? A forma como a família acolhe esse idoso. A forma como a família promove a qualidade de vida desse envelhecimento, né? Sim, porque Acredito as também, relações mudam, né? Esses papéis eles vão ganhando, eles vão trocando, né? Por mais que a gente saiba que uma boa saúde mental ela caminha junto com a autonomia, então quanto mais autonomia, liberdade esse idoso tem, melhor. Mas a gente sabe que também entra alguns fatores até assim cognitivos, algumas limitações. E que quando vai gerando limitações físicas, cognitivas, é quando a família começa a amparar. E é interessante, olha só, cognitivo, eu tô esquecido, uhum, físico, eu tô caindo, mas o emocional, a mãe tá mais deixa, estressada. é, E o pai sempre foi nervoso, deixa agora ela no canto então, dela. é, Uhum. a mãe agora deu para chorar, né? Ou seja, se caiu, quebrou a perna, eu corro lá e levo meu idoso no hospital. No médico para curar. Se tá esquecido, poxa, pode ser muito grave, eu corro para marcar um neuro, uma avaliação. Mas se tá diferente, respondendo emocionalmente diferente, eu deixo Eu para lá. deixo. Tá Estranho, errado, né, Mara? né? Tá errado. Quem é que falou É, que a gente tem fase do desenvolvimento para ficar triste, né? exatamente. A pessoa que pensa em suicídio não ameaça ou fala sobre o assunto. Então, aquela pessoa que está ali prestes a tentar um suicídio, a gente acha que ela não ameaça e que ela não fala sobre aquilo. Ana, eu me lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz na época de graduação, que é um assunto tabu, a questão do suicídio, né? Então, lá atrás, Ainda, né, Mara? isso, e você vê, há 10 anos atrás, eu ainda era estudante, então mais de 10 anos atrás, quando eu fiz esse curso, uma das coisas que mais me assustou foi quando o palestrante afirmou isso, né? Foi a primeira vez que eu tive acesso à informação. Uhum. Porque eu tinha esse senso comum. Quem fala não faz, né? Sim. Eu Acho que a acreditava. gente Quem fala entra não na faz. faculdade com esse senso comum, né, Mari? Chega lá na Sim, faculdade, muita coisa a gente descobre, né? sim, quem fala não faz, porque se quisesse fazer já tinha feito, né? Não, gente, infelizmente não é assim. Tanto é que aí eu bato na tecla que eu falei agora há pouco dos nossos jovens que estão se automutilando cada vez mais, que estão se Que é uma forma de intitulando, suicídio. sim, que, né, é uma forma de mostrar que a coisa não tá boa, eu já Não estou tá fazendo bem. mal para mim, eu estou me mutilando, né? E aí, estão dizendo aí, estão nomeando, eu estou ansioso, eu estou com depressão, e muitas vezes, por medo até de um diagnóstico, né, de confirmar de que realmente, poxa, meu filho, meu sobrinho está com depressão, está ansioso, eu, né, da fase, eu deixo para lá, e a pessoa vai dando, Evitação, né? e a pessoa vai dando sinais, e ela vai dando sinais, e ela vai dando sinais, até que o sofrimento é tanto que vem ao ato. Porque o suicida é uma pessoa que está sofrendo, gente, num limite, num grau enorme, Máximo. máximo. E Então, a gente assim, precisa ter essa empatia, né, Mara? Quem tá próximo precisa ter essa empatia para esse olhar atento que eu falo muito, para descobrir, porque vem às vezes em frases, eu não queria estar aqui, né? isso. Se eu não existisse.
Então, Isso. para vocês que estão aí, talvez está vivendo com alguém, né, que fala muito essas frases, eu não queria estar aqui se eu não existisse, nada dá certo, seria melhor se eu dormisse, não acordasse. São frases suicidas, né? São São. frases que já projetam um autoextermínio. Então, é Projetam um muito fim da importante. vida, né? O Estão dizendo fim, que sim. essa vida tem que acabar. São frases que O estão nomeando. alerta tá ligada, né? A alerta tá ali. Então, a gente, nós que estamos ali próximos, quando a gente ouve isso, a gente já tem que se atentar, Sim. né? É uma mistura de Independente da idade. empatia, independente de quem seja. Pode ser até uma pessoa que a gente não conhece, tá na fila do supermercado, que às vezes acontece, né, Mara? Sim. Ah, se a gente falar que é psicólogo, então. Nossa, na fila do comprando pão acontece tanta coisa. Sim. Então, é muito importante a gente ter esse olhar atento e essa Sim. escuta cuidadosa, né? Essa escuta que acolhe, né? É saber como lidar com o que a gente recebeu desse outro. Isso é muito importante também. Sim. Sim. Quanto mais a gente sabe que o outro está sofrendo por alguma razão, mais a gente tem que estar aberto para esse acolhimento que você está dizendo, porque a gente não sabe aonde esse sofrimento vai chegar. Hum, A gente não sabe até, né? E eu acho que aquela ideia é importante de ser difundida de que realmente o suicídio ele não necessariamente quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. com a dor, né? Com o que Sim, dói do lado de dentro, que só ele vê, que só ele sente e que o outro não vê, né? sim. Que o outro não sente. Então é por isso que é importante esse olhar empático, né? E acolher, gente, só um parênteses que vale para depressão, vale para qualquer coisa, para qualquer Qualquer sofrimento. transtorno. Acolher não é ficar dizendo o que a pessoa tem que fazer, não. Acolher não é você. Não, fulano, mas você não pode ficar triste, não. Ó, fulano, mas você tem que fazer diferente, mas você tem que pensar assim. Mas se você tivesse feito assim, isso não é acolhimento, não, isso é julgamento. É Acolher apontamento, né? é. Acolher significa, mesmo que aquilo não faça muito sentido para você, mesmo que você não entenda muito ali, que você não concorde muito com o que o outro está falando, mas você acolhe, você escuta, oferece o seu lugar de escuta, oferece o lugar de que essa pessoa não está sozinha. Você não tem que saber o que fazer, você não é psicólogo, você não tem que saber o que Uhum. dizer, a preferência é que você nem diga, mas que você Nem reaja, né, Mara? Mas que mas, você esteja mas que ali. você esteja ali, que você seja Uhum. a presença, que você seja Exatamente. essa presença humana. Isso é humanidade. Faz toda a diferença. Sim, Falar sobre o assunto não incentiva a pessoa depressiva a cometer suicídio. É verdade, né, Mara? Quando a gente fala sobre o assunto, igual nós estamos falando aqui abertamente sobre suicídio, sobre depressão, isso não quer dizer que a pessoa que está escutando vai ser incentivada a isso, né? Muito não, pelo contrário, é uma forma de informar e buscar ajuda, né? sim, pode acontecer, por exemplo, em palestras, se isso aqui fosse uma palestra aberta, de no final da palestra alguém nos procurar ali Nos silenciosamente procurar e e pedir dizer dessa ajuda. dor, pedir ajuda, né? Uhum. É, pode ser aquilo que a gente falou, pode ser que a pessoa nem esteja conseguindo perceber o quanto ela está sofrendo. E aí ela só reage, ela só faz algo impulsivo ali, né? Que pode trazer uma consequência fatal, que é de tirar a própria vida. Por quê? Porque ela nem parou para pensar, nem questionou, porque ela nem percebeu, né? Então, quando a gente fala, às vezes a pessoa ela percebe que não está bem, percebe que precisa ajuda, tá? Então, gente, falar claramente, e aí entra mais uma vez nesse ponto que eu acabei de dizer, não falar para apontar a solução, para julgar, mas falar com base em informação real, científica. A internet ela diz muita coisa Muita errada, mas coisa. tem também
conteúdo fidedigno, tem conteúdo, né? Então, procura se informar o certo. Na dúvida, entre em contato com profissionais, com médico, com psicólogo, com psiquiatra, sabe? De que forma você pode ajudar? Indica. Ó, tô vendo que você não tá muito bem, eu não sei muito como te ajudar, mas eu tô aqui, pronto. Uhum, Pega meu exatamente. telefone, né? Uhum. Ó, eu tenho um telefone de uma profissional aqui que talvez consiga te ajudar um pouco mais do que eu. Eu vou com Is- você, a gente marca, eu vou com Que é você, né, que te isso, acompanhando. Eu já isso. atendi muita gente que chegou lá na hora, as amigas tinham marcado como uma forma mesmo de ajudar, porque viu que a amiga não estava sendo a mesma de antes, estava acontecendo alguma coisa muito assim drástica, e chegaram a marcar, levar, e aí hoje está super bem, porque aderiu também ao tratamento. E eu acho Olha que é aqui. muito importante a gente falar, né, Mara, antes da gente responder a pergunta da live, a gente falar sobre essa questão do tratamento, né? Que a depressão ela não desaparece sem o tratamento, Não. né? Ela não desaparece sozinha. A importância da gente buscar ajuda, que não é só a psicoterapia em si, nesses casos de uma depressão, é necessário também a ajuda profissional de um psiquiatra, porque a gente sabe da necessidade do medicamento na função química cerebral, né, Mara? Sim, sim. O tratamento, ele é conjunto, né? Nós somos seres multifacetados, por isso que a depressão Uhum. também é, né? Nós somos dinâmicos o tempo todo, então nós temos necessidades diversas e tudo precisa estar aí num certo equilíbrio. Então, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, a gente já falou que influencia. Então, a gente pode preventivamente, não significa que isso vai te garantir que você não vai ter depressão, mas significa que pelo menos você já está prevenindo, pelo menos você já está cuidando e Uhum. pode ser que quando tiver aí uma situação, uma diversidade, você esteja um pouquinho mais forte, mais Mais preparado, forte né? emocionalmente. Isso. Então, se você tiver aí com a saúde física em dia, então com alimentação, com sono, né, com atividade física, isso já é Autocuidado em dia, né, Mara? Eu falo muito para os isso, meus pacientes. Se isso. você tiver com autoconhecimento e autocuidado em dia, o resto a gente vai conseguindo, né, lapidar. Fica mais fácil, porque você vai encontrando alternativas. Agora, quando isso já está fragilizado, isso já não está bem organizado, a tendência é de que as coisas, pelo contrário, se acumulem. E aí parece que nas várias áreas da vida, quando a gente olha, tá tudo assim, né? Explodindo, tudo descontrolado, né? Em excesso, né? É. Exatamente. E aí agora, pessoal, nós vamos chegar aqui numa parte da live que eu e a Mara, a gente até decidiu, né, Mara, responder a pergunta do nosso tema. O que a depressão quer nos dizer, afinal? Né? Porque a gente já sabe aí, nós falamos sobre sintomas, nós falamos sobre tratamento, falamos sobre as causas que são multifatoriais. O que essa depressão quer nos dizer no dia a dia, né, Mara? Nós temos uns Sim. minutinhos finais aí, dá para cada uma falar um pouquinho. Tá. Quer começar? Quer que eu comece? Pode começar, pode começar. É, eu acredito que, primeiro, ela vem dizer que alguma coisa não tá legal, de que a gente não tá bem, Sim, né? Mas esse não estar bem, gente, tem uma diferença entre não estar e não ser, né? As pessoas confundem. Eu sou a depressão, eu estou com depressão. O paciente depressivo, ele começa a achar que ele é a depressão, de que ele é o problema, de que ele é o errado, de que ele. Não. Então, a depressão, ela quer dizer que você não está bem, né? De que você precisa dar uma atenção para essas questões que a gente acabou de falar, de autocuidado, de autoconhecimento, de olhar para você, olhar o quanto você está satisfeito com a vida que você está levando. Eu costumo fazer uma analogia aí nas palestras, no consultório, de uma balancinha, Ana, que é como se a gente tivesse uma balancinha interna, cada um de nós. Então, a vida, à medida que a gente amadurece, ela vai colocando aqui responsabilidades. O que é bom,
porque eu só ganho responsabilidade à medida que eu amadureço, à medida que eu evoluí ali numa fase do desenvolvimento, né? E a partir dessa responsabilidade eu consigo atingir metas, por exemplo, a questão financeira, eu consigo, a partir de uma certa idade eu trabalho e aí eu ponho metas financeiras e Consigo. tal. Então isso Uhum. é bom, esse compromisso aqui não é ruim, né? Casamento é compromisso, enfim, coisas, né, que, que são importantes também entram aqui na questão do compromisso, que fazem parte da nossa vida. Porém, não dá para ficar olhando só o lado do dever e do compromisso, porque isso pesa. É só a gente pensar se a gente dá conta de viver pensando que o meu salário chega e eu gasto tudo só pagando boleto, né? Isso aqui Uhum. pesa. O financeiro interfere na saúde mental, não é à toa, né? Isso Sim. aqui vai pesar. O que eu faço para equilibrar? Do lado de cá, nesse outro lado da balancinha, são as coisas que me satisfazem, as coisas que dão esse sentido para minha vida. São os meus prazeres, é aquilo que eu gosto, que eu faço por mim, né? A gente brincava ainda no fim de semana da questão das unhas, né? São coisas que para Uhum. nós faz sentido. Pode não fazer sentido para outra pessoa e tudo bem, tá tudo certo, né? Um É gosto. esporte, né? Um tempo para meditação, para yoga, enfim. Cada pessoa, para uma série, cada pessoa tem aqui, ó, um almoço em família, agora em tempo de pandemia, uma chamada de vídeo. Isso, descubra você, isso é seu, isso é individual. E isso aqui não é cristalizado, isso aqui você pode estar descobrindo novas coisas. Inclusive, agora na pandemia, tem sido um convite enorme para a gente se redescobrir, descobrir uma nova Exatamente. receita, se eu gosto de uma determinada culinária X que eu nunca tinha comido, né? Por exemplo, uma comida mexicana, enfim, experimentar. Faz parte da vida, do dinamismo da vida, experimentar coisas novas também. E aí, quando eu faço isso, eu equilibro. Então, eu tenho Exatamente. aqui as responsabilidades, mas eu busco aqui a satisfação do meu O prazer. que me satisfaz. Uhum. Isso. E aí isso é bem-estar. E aí eu consigo me sentir bem e ir superando essas adversidades do dia a dia. Então eu acho que a depressão ela quer trazer esse olhar para dentro. Ela nos Uhum. convida a falar, peraí, talvez se estivesse vivendo a sua vida só em função dos outros, talvez você não fizesse nenhuma comida sequer que você gosta, você faz só o que a família gosta, né? São nas Uhum. pequenas coisas que vai ficando pesado ou que vai ficando gostoso da vida. E quem trabalha com Exatamente. casais vê muito isso, né? É, as grandes dissoluções, elas não acontecem geralmente, dificilmente por uma questão abrupta só grande, assim, são as pequenas coisas do dia a dia que desgastam essa relação ou que tornam ela realmente algo que vale a pena Saudável. enfrentar, e, inclusive as adversidades. Isso, para nós, pessoalmente, também é assim, tá? Então, faça o que faz sentido para você. Se você gosta de plantar uma plantinha, se você gosta de bordar, se você gosta de jogar um videogame, né? Busque fazer coisas O que tenham sentido, sentido para né? você, né? Exatamente. Eu acredito que a Mara já falou tudo. E é bem isso mesmo. A depressão quer nos dizer esse olhar para dentro, né? Essa busca pelo que me falta, né? Qual que é o sentido da minha existência, né? Será que eu estou honrando quem eu sou? Será que eu estou me dando o privilégio de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, né? Não é só pensar nos resultados, mas é a caminhada do resultado, né? Será que eu estou Isso. conseguindo sentir o vento, sentir a chuva, perceber a natureza, perceber o que me acontece? Eu gosto muito dessa coisa, dessa questão energia, porque Uhum. acaba que no dia a dia, na correria, a gente se distancia muito, né, Mara? E aí, Sim, é quando a muito gente automático. percebe, a gente só percebe quando a gente para. E geralmente, quando a gente para, é porque a gente não tá bem. E a depressão, ela vem nos dizer isso. Você não precisa parar só quando você não está bem. Você precisa parar também para se amar, para se valorizar, para agradecer, né? Para se contemplar. Porque nós precisamos nos contemplar, né? Sim, buscar essa satisfação nas diversas áreas que nos preenchem, né? Inclusive, tem estudos
inúmeros estudos apontando o poder da espiritualidade, da fé, Sim, da né? gratidão. Da Uhum. gratidão no acompanhamento de pacientes depressivos e no desenvolvimento de uma vida mais saudável. Porque quando você vai Sim. conseguindo fazer esse movimento para o interno, né, as coisas Uhum. fluem. A busca pelo sentido, Mara. Eu ficaria horas aqui, porque assim Ah, foi eu muito também. bom falar, foi muito gostoso. Sim. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, né? Sei que algumas pessoas a gente não conseguiu responder as perguntas, mas podem me mandar por direct, que eu vou fazer questão de responder, tá? Mara, eu gostaria de te agradecer.